Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Quer estar feliz aí, dá um glória a Deus. É um prazer estar mais uma vez nessa casa que sempre me recebe muito bem. Quero compartilhar aqui a alegria de verdade de estar com os irmãos. E eu vim pedindo para Deus me usar para a tua vida, para que realmente uma palavra dos céus alcance o teu coração e mude tua história. Você veio com essa disposição hoje de ouvir algo dos céus? Deus já está nesse lugar, nós cremos nisso, nós percebemos isso em meio aos louvores. Então eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer na tua vida, transformar o teu coração. Então quero dividir isso com você por meio de uma palavra, e essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de número 22. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, diga cego, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo 23 vai dizer: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Versículo 24: este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Meu Deus, nós cremos que Tu estás nesse lugar. Já oramos, percebemos o Teu agir, o Teu poder, mas eu te peço, usa a minha vida para a vida dos Teus filhos. Saímos daqui, como foi declarado nesse altar, não despedidos de mãos vazias, porque cremos que há uma porção dos céus reservada para a vida de cada um de nós, e por isso estamos aqui nessa noite. Já tomamos de posse, Senhor, aquilo que há então reservado para as nossas vidas. Que qualquer empecilho em nossos corações, qualquer bloqueio que em nossos corações ainda existam, Senhor, que caiam por terra nesse momento, para que o Teu Espírito flua em nossas vidas e assim nos transforme. É a nossa oração, crendo no Teu poder, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre um tema que, uma vez que eu entendi, uma vez que eu fui ministrado por Deus sobre isso mudou a minha forma de viver e a minha perspectiva em relação a tudo que nós conhecemos e vivemos na face da terra. Inclusive é um tema em que a gente tem uma certa dificuldade de admitir que precisamos, mas eu creio que você vai sair daqui entendendo que é algo necessário para a tua vida. Vamos falar hoje sobre algo chamado dependência. Você pode repetir comigo essa palavra? Dependência. Eu começo dizendo que eu já fui muito ajudado por pessoas. Você com certeza, puxando na tua memória, no teu histórico, você já foi ajudado por alguém. Você pode ser capaz de admitir isso aqui nessa noite? Quantos já foram ajudados por alguém? E podemos até dizer que estamos onde estamos porque alguém nos ajudou, alguém estendeu a mão para nós. Mas vamos contar um segredo aqui entre a gente. A gente é ajudado e fomos ajudados em momentos importantes da nossa vida, mas convenhamos que a maioria de nós, para não dizer todos nós, não gostamos de ser ajudados. 99% das pessoas, pastor, de onde que você tirou essa pesquisa? Agora, essa pesquisa veio agora aqui. 99% das pessoas não gostam de ser ajudadas. A gente faz de tudo para ter uma vida absoluta, independente, e ter o controle das decisões e daquilo que a gente é capaz de fazer. Mas se você for então puxar na tua memória, se você for lembrar desses momentos que você foi ajudado, você vai lembrar quando de repente faltou recurso e alguém te ajudou. Quando você precisava de uma carona e alguém te deu carona. Você precisa de carona aqui nessa noite, amém? Opa! E alguém te deu carona. Mas por que a gente tem tanta resistência a ser dependente de alguém ou de algo? Eu vou usar esse exemplo da carona aqui, se você me permite.
Você já foi para algum lugar de carona e você estava doido para ir embora para casa e a carona quem te deu carona não ia embora para casa? Você vai numa festa e fala, não, eu não vou não, porque eu não tenho carro. Não, eu te levo. Mas aí vai dando 8h30, 9 horas, 10 horas, e a pessoa que te deu carona não vai embora. E você, por estar dependente dessa carona, você não tem coragem de chegar para a pessoa assim, poxa, vamos embora, porque você depende daquela carona. Eu estou usando um exemplo bem simples, mas que você pode ampliar para as coisas maiores na sua vida. Então, o que a gente percebe nesse texto, trazendo para o meio, para o mundo espiritual, para as coisas espirituais da sua vida, muitas vezes a gente se comporta da mesma forma com Deus. Nós fazemos de tudo para ter o controle absoluto da nossa vida, e somos até capazes de orar para que Deus nos dê coisas. Eu vou falar bem devagar para você entender. Nós somos capazes de orar para que Deus nos dê coisas, para que a gente não dependa dele. Porque no fundo, quem gosta de milagre aqui, diga amém. A gente só não quer precisar de um. Nós gostamos de viver milagres, mas a gente só não quer estar na dependência de um milagre para que algo na nossa vida mude. Então nós somos capazes de orar por coisas e pedir coisas a Deus, para que nos torne mais independentes e um pouco afastados daquilo que Ele quer proporcionar na nossa vida. Mas eu falei isso tudo para você, para te lembrar que em alguns momentos na sua vida, por mais que você não gostasse, você teve que pedir ajuda. É necessário te lembrar que por mais que você tivesse sido resistente em algum momento da sua vida, a vida lhe impôs a necessidade de te pedir ajuda. Você fez da sua forma, você fez do teu jeito, você caminhou enquanto pôde, com as suas ideias, com as suas maneiras, mas como eu disse, existem alguns momentos em que a vida nos impõe pedir ajuda. Você lembrou que foi muito ajudado por pessoas, e se você for lembrar aí, na maioria dessas oportunidades, você pediu ajuda porque você não tinha escolha. Eu gosto muito de ter ideias, eu gosto muito de pensar em soluções para mudar uma realidade. É bom você ter essa... Mas eu confesso a você que em muitos momentos da minha vida, momentos em que Deus poderia me dar uma ideia para mudar a realidade que eu estava vivendo, Deus simplesmente não me deu. Momentos em que você orou por uma solução para aquele determinado caso, e Deus parece que não estava muito atento àquilo que você estava orando. E aí eu percebi, e foi o que eu aprendi, que quando Deus não me respondia a maneira que eu achava que precisava, Ele estava me experimentando em outra coisa. O que eu quero falar para você nessa noite é que existe, nesse caso que nós acabamos de ler, uma semelhança muito grande com momentos em que eu e você vivemos todos os dias da nossa vida. A gente vai falar de um cego, de um homem que era cego de nascença. Jesus chega a Betsaida, e em Betsaida existe uma aldeia, e nessa aldeia, as pessoas dessa aldeia, por verem a necessidade desse homem, apresentam esse homem a Jesus, pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Mas uma coisa interessante de falar contigo, vamos aqui no versículo 22, se você pode ler comigo. Então chegaram a Betsaida, lê comigo em nome de Jesus, e lhe trouxeram, perceba bem, as pessoas dessa aldeia pegam um cego e levam-o até Jesus, dizendo: por favor, toque nesse homem. Mas você não vê em nenhum momento o cego pedindo para ser curado. Então a gente vai lembrar de momentos da nossa vida, e a todo momento que eu for pregando a partir de agora, toda vez que eu falar a palavra aldeia, você vai lembrar da sua vida, pois essa aldeia representa uma parte da sua vida,
Um setor da sua vida que você decidiu tornar independente de tudo. Um setor da sua vida que você nem pede para que Deus toque, porque você se acha muito absoluto dessas coisas. E aí repara, como eu disse a você antes, a vida muitas vezes nos impõe pedir ajuda. O cego, você não vê o cego sinalizando, ou você não vê o cego com a iniciativa pedindo a Jesus: por favor, me toque. Por mais que ele não enxergasse, ele sabia que Jesus estava lá, ele poderia sinalizar de algum jeito. Você vai lembrar de um texto em que existia um cego à beira do caminho, o nome dele era Bartimeu, e ele mesmo sendo cego, sabendo que Jesus se aproximava, ele sinalizou. Você vai lembrar disso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não era o fato dele ser cego que o atrapalharia a sinalizar para Jesus de que ele precisava de uma ajuda. Mas, como eu falei para você, toda vez que eu falar a palavra aldeia, você vai lembrar da sua vida. Mas tem vezes que a aldeia já percebeu que tem algo de errado, e a aldeia, a sua vida, vai te canalizando, te estreitando de uma tal forma que te obriga a tomar uma decisão. E talvez você esteja aqui nessa noite, eu não estou terminando a mensagem, claro. E talvez você esteja aqui nessa noite não porque você quis, mas porque a vida lhe impôs. Talvez você tenha entrado por essas portas não por iniciativa. Você não está com a vida tão tranquila assim, mas você olha para a sua vida, e a vida, como essa aldeia, as pessoas dessa aldeia pegam um cego pela mão e apresentam para Jesus. E baseado nisso a gente vai entender algumas coisas. Eu vou precisar de mais da sua ajuda para que a gente compreenda juntos. A primeira coisa que a gente vai entender, ou vai declarar aqui, e você vai declarar sobre a vida de alguém aí do teu lado, diga assim para essa pessoa: respeite os sinais. Agora diga com fé, vamos lá: respeite. Que sinais são esses? A aldeia já tinha percebido que aquele homem precisava de ajuda. Mas tem vezes que aquilo, ou naquilo que nós somos bons, ou naquilo que a gente tem o controle, nada está fluindo. Eu não sei se você já passou por isso, e nem sei se você está me entendendo. De repente você que trabalha, vamos dizer, você dirige. Tem motorista aqui? Tem alguém que dirige? Meu irmão, você faz isso todo dia, mas tem dia que parece que nada flui. Você trabalha no teu escritório, todo dia você liga lá o teu computador, você liga a tua máquina para fazer o teu trabalho, mas tem dia que não flui. Você chega para pregar e tem dia que parece que não flui. Você tem uma área de domínio em que parece que no dia que você mais precisa o negócio não funciona. Eu vou te lembrar de alguém que passou por uma frustração dessa, chamado Pedro. Pedro com seu irmão e mais duas pessoas auxiliando em outro barco, havia passado uma noite inteira tentando pescar. E eu te pergunto, qual era a profissão de Pedro? Era algo que ele dominava, era algo que ele tinha controle, era algo que ele sabia. Mas a gente vai lembrar que ele passando uma noite inteira tentando fazer algo que ele tinha domínio. A palavra vai dizer que ele não consegue pescar nada. No meio dessa frustração, ele pega o seu barco decepcionado, diga decepcionado. Ele pega o seu barco e arrasta para a praia. E aí você vai lembrar que Pedro, com esse barco vazio, deixando a beira da praia, e é nesse barco vazio que Jesus usa para entrar, para pregar para algumas multidões que apareciam naquele momento. Só que a gente vai voltar antes para poder entender, e você vai fazer esse cruzamento entre as mensagens. Se o barco estivesse cheio, não haveria lugar para Jesus entrar nele e pregar e fazer aquilo que ele queria. E aí a gente percebe que tem coisas que Deus permite. Tem vezes que Deus permite que o seu barco esteja vazio, para que ele tenha espaço para manifestar os seus sinais. Então, quando você estiver passando por momentos de frustrações como esse,
Deus está dizendo para você, por mais que o seu barco esteja vazio, por mais que a vida esteja te afunilando, por mais que nesse momento você não tenha vindo com iniciativa própria, foi a vida que te impôs estar aqui, mas eu quero te dizer que a aldeia pode não ter uma solução para a sua vida, mas a aldeia está sinalizando para você, entrou alguém nessa aldeia aqui nessa noite, que pode transformar a sua história. Por mais que não seja de todo o teu desejo estar nessa condição, como eu disse, a gente é resistente a pedir ajuda, mas tem momentos em que você não encontra soluções práticas, e aí você vai lembrar comigo, respeite os sinais. Tem coisas que você não vai ter como mudar, admita isso. Por melhor que você seja em determinado setor da tua vida, tem coisas que você não vai conseguir mudar na marra, tem coisas que você não vai mudar com a sua genialidade. Tem vezes que o Senhor nos faz enxergar o quão impotentes nós somos em relação a determinadas coisas. Vamos ser francos, pastores. Pastores, irmãos. O ideal, estava vendo o pastor falando aqui, em meio às ofertas, e a gente sabe da importância que a igreja desperte em relação à fidelidade para que as coisas aconteçam. E aí a gente vai perceber que Deus ele pode usar a tua vida para que a história da igreja seja mudada, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus pode fazer de qualquer jeito. Como o pastor bem falou, e eu pego, me apoio nessa mensagem que ele falou, pregou, disse aqui. Nós podemos ser participantes de uma grande transformação, mas quando a gente não tem ideias, quando a gente não tem solução, quando a gente olha para a conta, eu vou usar a tua palavra, e olha que está negativo, é nesse momento que a gente olha para o céu e fala assim: se estivesse positivo eu já teria resolvido, se eu tivesse uma ideia eu já teria sanado isso aqui, já estaria tocando o barco. Mas tem vezes que Deus permite que algumas coisas, o nosso barco esteja vazio. Tem vezes que Deus permite que muitas vezes não existam respostas em nossa cabeça. Para quê? Para que Ele se apresente como única solução para a sua vida. Para que você lembre que nós somos dependentes de uma palavra do céu. Nós somos movidos por uma palavra. Entenda que nós não somos movidos por outra coisa, porque enquanto estamos com força, enquanto estamos com ideias, enquanto estamos, cheios de nós mesmos, nós vamos movendo, nós vamos fazendo, nós vamos escolhendo, nós vamos assinando, nós vamos fazendo, porque estamos no domínio naquela área. Mas chega um momento que Deus permite que o nosso barco esvazie. Chega um momento em que, como aquele cego, ele não consegue contemplar aquilo que pode ser resposta para a sua vida. Tem vezes que a vida, a aldeia te pega pela mão e fala assim: filho, respeita os sinais. Você está vendo que dentro da aldeia não há solução para a tua vida, mas há alguém que entrou nesse momento na tua história que vai transformar o teu viver. Respeite os sinais. Para de ficar tentando viver à força ou na força do próprio braço. Tem vezes que Deus realmente permite que a gente chegue ao ponto de pedir ajuda, para lembrar que a gente não é absoluto, e também para lembrar que a gente não está sozinho. Eclesiastes capítulo 4, a palavra vai dizer: melhor serem dois no caminho do que um, porque quando um vier a fraquejar, o outro está pronto para levantá-lo. E aí eu vou lembrar que nesse texto, eu não sei se eu sou o caído ou quem levanta, porque em momentos da minha vida eu fui aquele que levantei, mas em momentos da minha vida eu fui aquele que fui levantado. Isso significa que Deus nos faz muitas vezes enxergar em meio a momentos de ausência, em momentos de dificuldade, em momentos em que a gente vê, na verdade, contempla uma escuridão aos nossos olhos. É para você entender que você não está sozinho, querido. Não, você não está sozinho, não. Eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo para você. Deus está lembrando a você que você não está sozinho. O fato de você não lembrar que está sozinho não significa que você esteja sozinho. O cego, obviamente, não conseguia contemplar aquilo que poderia ser resposta para a sua vida, mas a aldeia já entendeu. Diga: a aldeia já entendeu. A tua vida está sinalizando que é uma resposta para a sua vida. Outra coisa que nós vamos entender, e você vai me ajudar mais uma vez: permita-se segurar em outra mão.
Você pode repetir comigo? Permita-se. Olha isso. Versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo 23. Vamos lá, Jesus. É importante eu dizer para você uma coisa. E eu posso dizer isso com... Eu não sei se eu posso me orgulhar disso. Eu tive um pai que era deficiente visual. Então eu sei do que eu estou falando. Meu pai, ele fazia curso na URCA. Com certeza, quer dizer, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no Instituto Benjamin Constant. É uma escola para deficientes visuais, para portadores de necessidades especiais. E algumas vezes meu pai me levava, ele fazia curso lá de massoterapia, porque era uma profissão adaptada para a realidade dele naquele momento, que estava com essa deficiência visual. E aí teve uma vez que meu pai, e eles saem todos juntos, né? Um com a mão no ombro do outro, uma coisa bem interessante, tá? E aí meu pai falou assim, ó, ajuda, e meu pai era o que mais enxergava, isso é irônico, mas é verdade. Meu pai tinha 5% da visão, era o mais privilegiado. E aí meu pai falava assim, ó, Felipe, pega aquele rapaz ali e atravessa com ele. Aí eu cheguei no ombro do rapaz assim, falei assim, você quer atravessar para onde? Ele falou, eu sou cego, eu não sou surdo. O que eu quero dizer? Por que eu estou te citando isso? Eu estou citando isso porque a pessoa, quando tem deficiência visual, ela mapeia o ambiente de outras formas. Ela vai mapear pelo som, ela vai mapear pelo olfato, ela vai mapear pelo tato. Você de repente, se pegar um deficiente visual para morar num ambiente, ele vai ter dificuldade no primeiro dia. Mas no segundo dia, mesmo sem enxergar, ele já vai ter conseguido mapear mais ou menos o ambiente para que ele não tropece, não sofra nenhum tipo de acidente. O que a gente percebe? Que a aldeia era um lugar de conforto para aquele cego, porque foi o ambiente em que ele viveu ao longo de toda a sua vida. Como eu disse para você, a aldeia apresenta uma resposta, Jesus. E veja só, querido, é muito natural que a gente tente atrair Jesus para a nossa aldeia. É muito natural orar, pedir para que o Senhor nos abençoe dentro da condição que nós estabelecemos. Mas eu pedi para que você repetisse uma frase, e a frase era: permita-se segurar em outra mão. A aldeia pega aquele cego pela mão e apresenta a Jesus. Mas aí você vai ver Jesus o pegando pela mão. Diga glória a Deus. Jesus pega o cego pela mão e o tira da aldeia. E aí você me pergunta, pastor, Jesus não podia curar o cego lá? Claro que podia. Mas por que ele não cura o cego na aldeia? Porque ele não queria. Mas qual era a necessidade de tirar o cego da aldeia para poder curá-lo? É a mesma resposta que eu tenho de quando Deus te pega e te leva para lugares que são inseguros aos teus olhos, só para dizer: eu tenho o controle sobre a sua vida. A aldeia representa o lugar que você mapeou no teu coração, na tua mente. E eu posso até afirmar que de repente na sua oração você já inclusive disse para Deus o que Ele tinha que fazer. E é por isso que Ele ainda não fez. Porque quando nós falamos para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, faça aquilo, você está querendo ensinar a Deus a ser Deus. O cego, ele tinha uma necessidade: enxergar. E eu entendo que para quem precisa de um milagre, e de repente você é um desses, tem gente que precisa de milagre aqui nessa noite, eu sei. Deixa eu te perguntar:
Quem precisa, quem tem necessidade pode escolher alguma coisa. O que importa no final é que seja feito o milagre. Então o que Deus está querendo te mostrar nessa noite? Existia um ambiente mapeado por aquele homem, seguro aquele homem, mas aquele ambiente não pôde proporcionar a resposta que ele precisava. E o que o Senhor está fazendo com ele agora? E o que o Senhor está fazendo contigo a partir de agora? Está soltando a mão da aldeia da sua mão, e está pegando você pela mão e te levando para um lugar que você nunca foi, um lugar que você não conhece, um lugar que você ainda não tem um controle, um lugar que você ainda não desenhou no teu coração, um lugar que aos teus olhos é inseguro, mas o Senhor está falando: eu tenho o controle sobre esse lugar. Você não sabe, a gente está aqui, a gente está bem, e de repente a gente recebe uma notícia, e essa notícia nos leva para ambientes inseguros. Mas eu quero te dizer que Deus, o Senhor, reina sobre lugares inseguros. Não temas, Deus continua no controle de todas as coisas. Será que tem gente crendo comigo aqui nessa noite? Deus continua no controle de todas as coisas. É inseguro aos teus olhos, eu sei que é inseguro aos teus olhos, mas aquele que está te conduzindo consegue ver aquilo que é inseguro para você. Então nessa noite ele está falando: a aldeia não pode mais conduzir você, a aldeia não pode trazer respostas mais para você. Quem é que te conduz? É o Senhor. Ai meu Deus, é o Senhor que pega você pela mão nessa noite e está dizendo: eu tenho o controle absoluto sobre a sua vida. Repita comigo: milagres também acontecem em ambientes inseguros. Estava hoje pela manhã e eu posso dividir isso com você, falando pelo menos o básico. Estava hoje pela manhã precisando de uma resposta. Minha esposa sabe que eu estou falando. E a gente vem esperando, a gente desenha um milagre, pastor. A gente desenha: olha, Deus sempre fez assim, então vai acontecer desse jeito. E no momento que menos esperava, Deus trouxe uma resposta de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Mas no final o que importa? Que Deus trouxe a resposta que a gente precisava. Mas milagres também acontecem em lugares inseguros, e você precisa saber disso. Tem coisas que precisam se tornar hábito na sua vida, independente do momento que você está passando. Eu vou lembrar de Daniel, lá no capítulo 6, vai dizer que ele recebeu uma notícia terrível. Que notícia era essa? Ele ia ser morto. Havia um escrito, já existia um decreto de morte para Daniel. De repente você está passando por um tempo de notícias ruins. Você recebeu uma notícia que mudou, balançou, sacudiu o teu alicerce. E aí eu vou ver a resposta de um homem de Deus, o comportamento de um homem de Deus em meio a um ambiente de insegurança. Daniel, ele quando recebe a notícia, sabe o que ele faz? Ele sobe para o seu quarto, diz a palavra de Deus. Ele dobra o seu joelho, também diz a palavra de Deus. Ele abre a sua janela que dava em direção a Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele se põe 3 vezes por dia para orar. E você fala: meu Deus, ele está fazendo o que? Uma campanha? Ele está fazendo o que? Ele está fazendo vigília? Não, a palavra diz que ele se colocou 3 vezes ao dia para orar, como ele fazia de costume. Sabe o que eu estou querendo dizer? Para quem tem vida com Deus, não tem urgência. Você está entendendo? Não se mova pela urgência, não se mova pela necessidade. Tenha uma vida de intimidade com Deus, tenha uma vida de oração com o Senhor. Amanhã tem sala de oração, você está precisando de um milagre, esteja aqui. Mas quando o milagre vier, você vai estar aqui também. Sabe por quê? Porque nós não nos movemos por urgência, nem pela necessidade. Você vai estar aqui porque você ama a presença de Deus. Você vai estar aqui, eu creio que amanhã vai estar lotado aqui, pastor, em nome de Jesus. Você vai estar aqui buscando a face de Deus. Sabe por quê? Porque você é dependente da presença para viver. Milagres nós precisamos hoje, precisamos amanhã, mas aí Deus vem e opera o milagre. E aí como é que é a tua vida com Deus? Eu continuo tão dependente de Deus quanto ontem. Essa semana uma irmã que está com um tio internado
chegou para mim: pastor, olha, o meu tio está internado, vamos orar. Falei: vamos orar, e oramos por ele. Aí ela falou: olha, o caso é praticamente irreversível, e poxa, eu estou querendo me encorajar na fé, mas o que eu estou vendo nesse momento é que o quadro só desanima. E olha o que eu falei para ela, porque essa palavra que eu liberei para ela serviu para a minha vida. Eu falei para ela o seguinte: o que é que sustenta o teu tio hoje vivo, naquele leito de hospital? Ela falou: Deus. Quem é que te sustenta vivo aqui fora do hospital? Deus. Então o que sustenta você vivo é o mesmo que está sustentando o teu tio vivo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Para Deus não tem tamanho de milagre, para Deus não tem dificuldade no impossível. Pastor, estou vivendo um momento de impossibilidade como aquele cego, um momento de ambientes inseguros como aquele cego. Deixa eu te dizer, o impossível é o cenário para que Deus abençoe a sua vida. Então milagres acontecem em lugares inseguros, sim. Você vai lembrar que Deus operou na fornalha, o Senhor operou na cova dos leões, em lugares inseguros, em lugares em que não se tinha o controle. Deus também opera. E agora você vai trazer para a tua vida, e eu espero em nome de Jesus que você esteja trazendo para o teu ambiente, para a tua dificuldade. E se você pode nessa noite levantar uma das suas mãos e declarar junto comigo: diga: Deus, diga com fé, diga: Deus ainda opera em lugares inseguros. Diga: o Deus da fornalha, o Deus da cova dos leões operará em minha vida. Eu creio. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor se você crê, então. Eu creio. Eu preciso dividir isso com você. Eu creio. Estamos caminhando para o final da mensagem. E aí você vai ver algo interessante. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe. Diga aí o que ele perguntou. Vamos lá, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens. Olha isso: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Repara, Jesus agora pega aquele cego, tira ele da aldeia, aplica saliva em seus olhos e faz uma pergunta: vês alguma coisa? E aí você vai ver que o cego passou a ver, só que ele não via do jeito que precisava ver. O cego responde: eu estou vendo. Mas o que ele falou que estava vendo? Me ajuda aí. Vejo. Eu não preciso nem perder muito tempo para dizer para você que homem e árvore tem muita diferença. Mas uma coisa me chama a atenção, que quando Deus operou, quando o Senhor operou o milagre na vida daquele cego, a primeira coisa que ele viu foram os homens. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque tem gente que tem deixado de viver um milagre completo na sua vida. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, a primeira coisa que ela olha e que ela vê é o quê? Os homens. Tem muita gente parando por causa de gente. Tem muita gente parando por causa de palavras. Tem muita gente parando por causa de outra gente. Mas o Senhor está falando assim: toquei na tua vista, o que você vê? Os homens. Bem, se você ainda está paralisando a sua vida por causa de gente, Deus está falando: eu estou tocando em você de novo, para que você passe a ver de forma completa, para que você veja além daquilo que tem dificultado você. Porque muitas vezes a gente para porque a gente está preso, está de alguma coisa, de alguma forma enclausurado a alguém. Chegou o tempo de você romper, querido. Chegou o tempo de você romper. Mas você ainda está preso a algumas coisas, algumas visões do passado. Você vai lembrar, e Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho certeza que ao longo dos dias ser ministrado aqui nessa casa. Não é exclusivo por eu estar aqui nessa noite, é Deus quem faz. Mas eu preciso te lembrar, tem pessoas deixando de ser boas mães porque tem algo na sua infância, toda vez que ela quer liberar o amor, tem algo que bloqueia essa pessoa. Tem gente que deixa de ser um bom pai porque tem lembranças ruins do seu passado.
Toda vez que ela quer ver a glória de Deus, ela vê os homens, ela lembra de coisas. E por isso que em nome de Jesus, Ele está tocando na tua vista de novo. E nada vai atrapalhar você de caminhar. Deus está falando, ó, eu estou tirando os obstáculos da sua vista. Você está entendendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Sabe o que é isso? Você está deixando de andar para ver se a pessoa está dando fruto ou não está. E o Senhor está falando, eu tenho um propósito na sua vida. Para de ficar olhando para a árvore dos outros. Deus está querendo fazer você fluir. Você está entendendo? Há um rio de Deus sobre a sua vida nessa noite. Mas para de olhar os homens. O cego poderia fazer tanta coisa. Ele poderia ter sido tocado por Deus. E a primeira coisa que ele tivesse olhado, imagina, você vê alguma coisa, vê o quê? Eu vejo o céu, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo o Senhor. Jesus estava do lado dele e ele preferiu ter referência ao homem. Jesus está aqui, Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Para de olhar, para de ficar preso a coisas, pessoas. Aí a gente às vezes fica caçando motivo para se decepcionar. Aí você fica lá, stalkeando os outros lá, olhando rede social dos outros. Olha lá o que ele está falando. Aí você, quando vive assim, parece que tudo que as pessoas postam é direcionado a você. E aí você não anda, você não frutifica, você não flui. Sabe por quê? Você está preso a pessoas. E Deus está te falando, eu estou pegando você pela mão para te dar um outro destino, para te dar um outro caminho, para fazer você fluir, para fazer você ter uma vida diferente. Porque entenda, Deus não está aqui para mudar a sua vida, Deus está para transformar a sua vida. O Senhor não veio para melhorar você, não. O Senhor veio para transformar você. Porque se fosse para melhorar, Ele teria deixado o cego enxergando o homem como árvore, já estava ótimo. Para quem não enxergava, agora então enxergar o homem como árvore já é algum avanço. Mas Deus está falando, eu tenho mais sobre a sua vida. Meu Deus, tem uma unção liberada sobre você hoje, para você experimentar de níveis maiores. Você está conseguindo compreender? Mas Deus está falando, para de olhar. Para de olhar, tem outras referências para você passar a olhar a partir de agora. O que eu vou olhar? Eu vou olhar o autor e consumador da fé. Olhando firmemente, diz a palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Olhando firmemente o autor e consumador da fé. Você tem uma referência para olhar. Ele está aí com você. Ele não nos deixou órfãos. Jesus está aqui nessa noite. A cada toque Ele vai abrindo a tua visão. E eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de visão aberta, um tempo de discernimento na sua vida. Você está entendendo? Porque uma hora você estava sendo guiado pela aldeia, a aldeia tinha que traduzir para você o que estava acontecendo ao teu redor. Mas agora, os meus olhos, diz a palavra, agora os meus olhos te veem. Agora os olhos do Senhor estão sendo colocados nos teus olhos. Você não vai passar a ver mais como você via. Agora a visão de Deus está sendo colocada em você. Você vai passar a ver as coisas como Deus te permite discernir. Então um tempo de visão sobre a sua vida, um tempo de visão aberta sobre você, porque nós queremos muito mais do que enxergar. Nós queremos muito mais do que... Eu quero ver, diga eu quero ver a glória de Deus. Eu lembro de Estevão sendo apedrejado. Ele poderia falar tanta coisa. Estevão recebendo pedradas, passando por momentos difíceis. Ele vai olhar para os céus e vai lembrar do seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo de pé. E aí o Senhor está falando para você: nada, você pode liberar sobre a vida do teu irmão. Nada vai impedir de você ver a glória de Deus sobre a sua vida. Nada vai impedir você de fluir em nome de Jesus. Que esse rio de Deus alcance você nessa noite e te faça viver e romper aquilo que tem bloqueado. Eu termino a mensagem dessa noite com a última frase. Último versículo aqui, 26. Vamos ler com aquela vontade, vamos lá. E mandou-o Jesus. Vamos lá, e mandou-o Jesus. Espera aí.
ele morava lá, ele vivia lá. Como é que ele volta para casa sem entrar na aldeia? Como é que ele voltaria para casa sem entrar na aldeia? Pastor, como é que você poderia terminar essa mensagem para eu, depois do culto, ir embora abençoado para minha casa? Volte para casa, mas não volte para a aldeia. O que isso quer dizer? Você está sendo devolvido hoje para o seu lar de uma forma diferente. Eu quero crer que estamos prestes, prontos para viver uma semana de milagres. Eu estou crendo nisso. Eu estou aqui pregando, crendo nisso. Eu preciso dizer isso para você. Só que Deus, o Senhor, está te dando uma advertência hoje. Você está aqui recebendo, você está aqui crendo, mas Ele está dizendo para ti: volte para casa, mas não entres na aldeia. Como é que eu vou entrar ignorando o lugar que eu sempre vivi? Não tem como. Só que a partir de hoje você está sendo devolvido para o seu lar de uma forma diferente, entendendo que se você tiver o valor lá para pagar o aluguel, é Deus. E se você não tiver, volte para casa, mas não entre na aldeia. Deus continua no controle de todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Deus continua no controle de todas as coisas. Entrar em casa, voltar para casa sem entrar na aldeia, dizer o seguinte: você vai voltar para a tua casa, mas a mentalidade de uma aldeia que te guia para um lado para o outro acabou. Porque a partir de agora teve alguém que tocou na sua vida. E a partir do momento que esse tocou na minha vida, eu sou devolvido para o meu lar de uma forma totalmente diferente. Deus está dizendo: a mentalidade da aldeia acabou. A mentalidade de pessoas que te cercam e ficam a todo momento tentando impor coisas à sua vida. Porque quando a gente precisa, a gente não tem escolha. Quando a gente precisa, as pessoas decidem por nós. Quando a gente precisa, as pessoas escolhem o horário. Quando a gente precisa, as pessoas escolhem a intensidade. Mas a partir de agora, entenda, tem alguém que tem um controle maior sobre tudo isso, que é o Senhor. Ele está falando: eu tenho o tempo perfeito para a sua vida. Eu tenho a intensidade para liberar sobre a sua vida. Eu vou determinar a forma que vai ser na tua vida. Então Deus está dizendo nessa noite: volte para casa, mas não entre na aldeia. A intensidade, a habilidade, a forma que a aldeia conduz não vai te conduzir mais. Tem pessoas que estão sendo guiadas de um lado para o outro como o vento batendo em planta nova. Pessoas que vivem de conselho em conselho, opinião em opinião. Procura o atendimento com os pastores e olha, o pastor não me disse nada não, tá? Procura o aconselhamento com os pastores. E aí às vezes o que ela ouve não é aquilo que ela queria ouvir. Aí ela vai procurar conselho em outro lugar e fica de lugar em lugar até ouvir aquilo que ela realmente quer. Até procurar um profeta que vá dizer aquilo que ela quer ouvir. Mas eu quero te dizer que quando Deus levanta um profeta para falar contigo, é porque Ele pessoalmente quis falar e você não quis ouvir. Por isso que Deus fala assim: quer saber, eu vou botar alguém de carne e osso igual a Ele, para ver se Ele me ouve. Essa mentalidade da aldeia não pode entrar na sua casa mais. Tem alguém que tem propósitos bem estabelecidos sobre a sua vida. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é conselho. Eu acho que eu expliquei isso. Tem sabe, a gente quando precisa, todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar, todo mundo quer decidir. Eu vou deixar um parênteses aqui para você. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem pessoas que querem fazer a tua vida ou da tua vida de cobaia. As pessoas querem que você arruine com o teu casamento, enquanto elas mesmas não são capazes de seguir os próprios conselhos que elas estão te dando. E Deus está dizendo para você: eu tenho a resposta para a sua vida. Pastor, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Como não tenho ouvido a voz de Deus? Tem 66 livros aqui com Deus falando, e o Senhor está dizendo para você: eu tenho respostas para a sua vida. Eu tenho um destino para a sua vida. Sou um Deus que te guio, sou um Deus que te trago respostas. Você está perto de um crente aí, não está? Você vai dizer para essa pessoa: volte para casa, mas não volte para a aldeia mais não. Em nome de Jesus, a mentalidade da aldeia não vai dominar o teu lar mais. A partir de hoje não vai ser a aldeia, mas vai pegar você pela mão dizendo quem você tem que buscar.
Por mais que a vida tenha de alguma forma te imposto, te colocado de frente para Jesus, mas a partir de agora, somos filhos de Deus. Pastor, por que somos filhos de Deus? Porque a palavra vai afirmar para mim que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então há um Espírito de Deus aqui nessa noite que te pega pela mão e fala: quando você não tiver resposta, eu as possuo. Quando você não tiver saída, eu sou a saída. Quando você não tiver o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está falando para você. Eu não sei se você veio aqui voluntariamente ou se a vida te empurrou para esse lugar aqui, mas o que Deus está te dizendo é que há um caminho perfeito para você, mesmo que seja em meio à dificuldade, mas há um Deus que quer guiar a tua vida. E eu preciso orar por você que nessa noite ou está decepcionado por aquilo que a vida tem apresentado para ti, ou de repente a aldeia tem colocado algumas imposições que você não tem conseguido respirar. Deus está falando para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe o que é sobrecarga? Sobrecarga é carga em excesso. É uma carga que o Senhor não falou para você levar. É um peso sem necessidade que você tem levado. E Deus está falando: eu tenho um escape para você. Eu tenho um escape para a sua vida.